Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao primeiro Catequeu Responde. Catequista, catequista, vai anunciar a mensagem de... Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria para todos vocês. Como vocês estão? Tudo bem? Eu segui aqui um conselho de um amigo, né, Marco Leite, que está aqui, é um dos nossos inscritos no canal, né, meu amigo. A minha saudação não estava sendo muito legal, então mudei a saudação aí, Marco. Espero que você aprove aí, tá certo? Gostei da sua sugestão, eu vou manter nessas saudações, vou ficar mudando para ficar mais legal, tá bom? Hoje nós vamos fazer um novo quadro no canal, nós vamos estar iniciando um novo quadro, né? Vocês já participaram de um quadro junto comigo, que foi do Você Sabia Bíblico, né? Esse quadro não morreu não, viu gente? Eu vou fazer outro, mas o Você Sabia é mais uma questão de curiosidades, né? E esse que eu vou fazer agora, é com perguntas e respostas aliás, são respostas às perguntas que vocês me mandarem, tá certo? Então, assim, do início do mês passado para cá, eu tenho solicitado de vocês para mandar pelo Instagram, pelo WhatsApp o grupo do WhatsApp, né? Quem entrou, quem faz parte, né? E até no meu WhatsApp pessoal, quem me conhece, né? Pode me mandar aí as perguntas que eu vou responder. Até agora eu tinha recebido poucas perguntas, recebi 3, então eu resolvi dar o pontapé inicial aí no Catequeu Responde com essas 3 perguntas, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vou começar aqui com a pergunta do meu inscrito Vitor. Foi uma pergunta bem interessante. Ele perguntou o seguinte: Igor, o Novo Testamento foi feito depois da crucificação de Jesus? Meu caro Vitor, a resposta é muito simples. Sim, foi sim. Depois da crucificação de Jesus, acho que entre os anos 50 e 60 da era cristã, né, do primeiro século. Começaram a ser feitos os primeiros escritos, né, as cartas de Paulo, os evangelhos, né? E então, depois de se escrever esses escritos, né, que fizeram a compilação de toda a história, né, dos evangelhos, né, do Atos dos Apóstolos, que foi escrito por São Lucas, né, das cartas paulinas, das cartas católicas e do Apocalipse de São João. Então, eles fizeram a compilação desses evangelhos, né, desses escritos, né, e criaram o Novo Testamento, tá certo? Mas ele foi escrito, de fato, depois da morte de Jesus, né, nos anos 50 e 60, um pouco antes da queda de Roma, né? Roma caiu por volta do ano 70 depois de Cristo, né? A revolução que houve lá, né? E isso aí foi trazendo nova força para a religião cristã, né? Que se espalhou pelo mundo, se espalhou primeiro pelo Império Romano, né? A igreja tomou conta daquela região, graças a Deus. Nós crescemos ali no Império Romano, né? Não é à toa que hoje nosso principal centro de comando, por assim dizer, de cadeia de comando, né, é o Vaticano, que é em Roma. Então a gente tem essa história aí dos escritos que partiu do século I, né, a partir do século I, dos anos 50 e 60, por ali, tá? Eles foram escritos por ali e depois foram compilados pela igreja e se tornaram o que é hoje o Novo Testamento. Tá bom? Vamos para a nossa segunda pergunta. A segunda pergunta, ela foi do nosso coordenador, José Edson, meu irmão, né? Meu querido amigo. Ele pergunta o seguinte: Caim foi embora sozinho, né? Sozinho do Éden, tá, gente? Sozinho da região ali onde eles moravam, né? Que Adão e Eva já haviam sido expulsos do Éden e tiveram Caim e Abel. E depois Caim matou Abel e Caim foi expulso da região onde eles moravam. Não o Éden propriamente dito, mas a região ali próxima, certo? Então, Caim, vamos repetir. Caim foi embora sozinho. Como há descendente deles? Muito bem, muito bem. Perdão. Meu caro José Edson, né? Você pegar aí Gênesis capítulo 4, versículos 16 e 17, é exatamente o momento onde Caim ele é expulso. Ele sai da terra onde morava e vai para uma terra chamada Nod, né?
Na terra de Nod, ele encontra a esposa dele e lá eles têm filhos, né? Eles se casam, obviamente, e têm filhos. O que é que acontece? Você vai se perguntar, mas como é que pode? Né? Se Adão e Eva só tinham Caim e Abel e quando tiveram outro filho teve Sete. Né? Vamos às explicações gerais, né? Se você dá uma olhadinha, vamos pegar ali o livro do Gênesis, né? Deus fez Adão e Eva, primeiro homem e primeira mulher. Isso não quer dizer que só tivesse eles dois. Tá? Ele diz crescei-vos e multiplicai-vos, mas veja que ele fala no plural. Crescei-vos, multiplicai-vos. Então não tinha só Adão e Eva na terra. Né? Deus criou em sua infinita sabedoria. Ele cria eles dois como um molde para homens e mulheres e depois cria outros homens e espalha pelo mundo. Tá certo? Então assim, quando Caim saiu da terra onde ele morava e foi para Nod, já era uma terra habitada que Deus já tinha feito e já tinha pessoas lá. Então lá ele encontra a esposa dele, né, e lá ele constitui sua família. Mas Igor, como é que a gente sabe disso? Aí uma visão histórica, tá? Lembrem-se sempre que o Gênesis é um livro, e a primeira parte dele é um livro figurativo, né? Foi Deus que disse a Moisés, e Moisés escreveu no Gênesis. Então, assim, ele escreve a visão de Deus de sua criação. Deus diz a ele, ó, fiz assim, né? Fiz o céu e a terra, e foi dizendo como é que ele fez tudo. Então, nesse ponto de interpretação, né, Deus cria Adão e Eva, isso é bem claro no Gênesis como primeiro homem e primeira mulher, não que sejam os únicos. Então, foi dessa forma que Caim encontrou aí a sua esposa, né, e teve filhos, constituiu família, tá bom? Vamos então para a terceira pergunta do Catequeu Responde. A terceira pergunta também é do meu amigo Josiel, uma pergunta que eu demorei para entender, mas deu certo, tá certo? Ele pergunta, qual é a idade da vida? Muito bem, existem duas hipóteses para responder essa pergunta. A primeira, né, que eu vou tomar como base aqui para essa resposta, é a científica. E como assim, Igor? Como é a científica? Então, assim, se você pegar a ciência para explicar a origem da vida, você vai ver que a vida no nosso planeta ela começou há mais ou menos 3 milhões e 500 mil anos antes de Cristo. Né? 3 milhões e 500 mil anos antes de Cristo. A vida, por assim dizer. Né? Quando eu falo vida, eu falo como ela se iniciou cientificamente. Um corpo observado, né? Que é um serzinho microscópico ali que formou outros seres assim, sucessivamente. 3 milhões e 500 mil anos antes de Cristo. Tá? O nosso planeta, cientificamente, a idade da Terra é de 4 bilhões de anos. Né? Cientificamente comprovado, enfim. É o que a ciência prova de existência da Terra. Né? Ela já existe aqui há 4 bilhões de anos. Então, a primeira noção de vida é de 3 milhões e 500 mil anos antes de Cristo. O homem, né? O Homo sapiens, ele foi gerado, criado há 300 mil anos antes de Cristo. Então, os primeiros vestígios da humanidade foram há 300 mil anos antes de Cristo. Esse vídeo está ficando muito científico, não é não? Mas vamos lá. Continuando. E aí nós temos a teoria científica, tá certo? Lembrando que essa é a teoria científica que a gente está falando aqui. 3.500 anos, 3.000 anos, 300 mil anos foi a criação do homem. O homem nasceu, o homem foi gerado há 300 mil anos antes de Cristo. E aí nós vemos uma outra história. Né? Aí tem o outro lado da moeda, que é o lado do criacionismo. E o que é o criacionismo? É a nossa doutrina, a doutrina bíblica. Né? A doutrina bíblica diz que Deus criou tudo a partir do nada. Lembre-se que no primeiro capítulo do Gênesis, o que Deus faz? Antes não existia nada, só o verbo, só Deus. O verbo era Deus. Pronto. E Deus ali fez, a partir do nada, ele criou todo o universo. Tudo que existe. Né? E depois, ele criou Adão e Eva do barro. É assim? Ele fez o barro, pegou o barro, mudou Adão, soprou vida sobre ele. E quando Adão se queixou, ele criou Eva. E aí temos a noção da criação do homem.
Aí você me pergunta, mas Igor, biblicamente não se passou tanto tempo, né? E de fato, se você prestar bem atenção, não foram tantos 1000 anos assim antes da criação do homem, com base no criacionismo, na doutrina bíblica. O homem não teria surgido na Terra há tanto tempo, né? Correto? Mas vamos parar para pensar na seguinte hipótese. Vocês já ouviram falar na seguinte, acho que acho que é no Salmo, né? São 1000 anos para Deus como um dia. Não é verdade? Então, aqueles dias da criação podem não ter sido meramente um dia, né? Na concepção de Deus. A criação de Deus. Para Deus é como um dia. Deus cria o mundo, criou o mundo em 6 dias, e no 7º ele descansou, né? Mas Deus está sempre reformulando o mundo. Ele está sempre recriando e mexendo na sua criação. A gente não percebe. Mas Deus está sempre aqui do nosso lado, nos ajudando, nos moldando, né? E nós somos parte da criação dele. Então, assim, cientificamente falando, há 300 mil anos que existe vida, né? E se a gente for partir do criacionismo, a partir da criação de Adão e Eva, primeiros homem e mulher da terra. Tá certo? Eu espero ter respondido a contento, meus irmãos. Se vocês tiverem alguma dúvida, ou se vocês questionarem ou não tiverem de acordo com minha resposta, coloquem aqui nos comentários, tá certo? Deixem nos comentários que a gente vai debater e vamos chegar a um ponto em comum, tá bom? A ideia é essa, a ideia é a gente aprimorar nossos conhecimentos e sempre trocar as ideias aí para ficarmos muito mais sábios e inteligentes na palavra e no que a gente precisa conhecer, tá bom? Quem quiser participar, pode deixar aqui nos comentários, com seu nome, é claro, identifica lá, vai identificar, obviamente, com o nick, né, do nome, mas coloquem lá no comentário a sua dúvida, a sua pergunta, e eu vou responder. Farei um outro KT que eu respondo, próximo mês, se Deus quiser, eu faço outro KT que eu respondo, é só chegar a pergunta para mim que eu faço. Se chegar, eu vou fazendo, tá certo? No mais, se inscrevam no canal, deixem seu gostei, compartilhem esse vídeo, tá certo? A gente precisa disso para poder crescer muito mais e levar muito mais a palavra de Deus para as pessoas, tá bom? Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Catequista, catequista, vai anunciar a mensagem do Evangelho, a boa nova vai